Muito bem, irmãos. Efésios 3, 14 a 21. O que vimos até aqui? Vimos até aqui que o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, encorajando aquela igreja, animando aquela igreja, uma vez que ele, Paulo, se encontrava preso. Paulo, então, vem encorajar aquela igreja e dizer àquela igreja que a sua prisão tinha como objetivo, como razão, a glória de Deus. Paulo vem dizer que, nós vimos isso semana passada no primeiro bloco, que Paulo não é um prisioneiro de homens, mas que Paulo é um prisioneiro de Cristo, que Deus governa soberanamente sobre todas as coisas, e de como ele, Paulo, se encontrava sereno, tranquilo, ciente de que suas cadeias culminariam em conversões a Cristo, em mais e mais pessoas sendo edificadas, convertidas ao Evangelho, e isso, ao invés de ser motivo de sofrimento, era motivo, então, de alegria e de júbilo para ele, ainda que preso. Paulo inicia, os irmãos vão se lembrar, no versículo 1 do capítulo 3, uma espécie de oração que é imediatamente interrompida. Ele diz, por essa causa, eu, Paulo, e aí, então, ele passa a tratar do assunto que ele gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da unidade agora, após Cristo, entre judeus e gentios, do plano de salvação que Deus oferece a todos quantos nele creem. E agora no versículo 14, Paulo vai efetivamente orar pelos crentes. A partir do versículo 14, Paulo irá sim orar pelos crentes de Éfeso, mas uma oração onde você certamente verá, no decorrer da nossa exposição, que ela serve para mim, para você, que ela serve para a igreja de hoje, que ela é absolutamente atual e que ela é de um valor teológico muito profundo, irmãos. Eu queria chamar a sua atenção para essa oração de Paulo. Eu, sinceramente, acho que você sairá desse banco que você está sentado hoje humilhado. Porque enquanto eu lia e relia esse texto, e ia produzindo o estudo, ia consultando comentaristas, eu ia me sentindo cada vez mais humilhado, mais constrangido. E eu creio que vocês irão compartilhar desse sentimento comigo, à medida que nós formos, então, caminhando aí pelo texto. Vejamos o que Paulo tem a nos dizer. Versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo inicia agora, então, um momento de intercessão pelos irmãos de Éfeso. Paulo ora por esses irmãos. E a razão, ou as razões, são tudo aquilo que já vim escrevendo e o que virá. Então, Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa causa me apresento diante do Pai em oração. Qual causa? Aquilo que ele já vinha falando, de nós, os crentes de Éfeso, precisarem buscar mais de Deus, se aprofundar mais em Deus, conhecer mais de Deus, da unidade que deve haver entre judeus e gentios, uma vez que eles são um só povo. E também Paulo, além de colocar diante de Deus essas causas, aquilo que ele já vinha falando, Paulo vai colocar agora também diante de Deus algumas causas, alguns motivos de oração. Eu pude separar aqui pelo menos 4 delas, em que Paulo vai orar por determinados motivos, determinadas razões. Antes de nós irmos para as orações, ou para os motivos de oração, o que nos chama mais a atenção aqui no versículo 1? Talvez o que nos chame mais a atenção aqui no versículo 1 seja o fato de Paulo dizer que se colocava de joelhos diante do Pai para orar. Por que isso chama a nossa atenção? Porque a Bíblia não especifica uma posição física na qual nós devemos nos colocar diante de Deus. Não existe uma ordenança quanto a isso. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, e ele diz, orai sem cessar, Tessalonicenses 5, o que está implícito ali no orai sem cessar? Está implícito ou seria explícito? Nós devemos orar o tempo todo, que nós devemos orar
durante todo o dia. Que nós temos, sim, momentos separados ao longo do dia para os nossos exercícios devocionais. Nós devemos ter esses momentos e preservar esses momentos. De preferência no início da manhã, agradecendo a Deus pelo dia anterior, pela noite de sono, e colocando diante de Deus o dia que você terá, e principalmente, irmãos, especialmente, e a gente vai falar disso um pouco mais à frente, orando pelos outros. Orando pelos outros. Depois você, cada um de nós que estamos aqui, façamos um exercíciozinho rápido na nossa mente, não precisa falar isso para ninguém, você e Deus. Você passa mais tempo orando por você mesmo, pela sua família, ou você passa mais tempo, investe mais tempo da sua oração orando pelos outros? Paulo vai nos ensinar também isso aqui nesse bloco. Também isso. Então, voltando ao raciocínio, existem momentos do nosso dia em que nós paramos o que estamos fazendo e nos colocamos diante de Deus em oração. Esse é um momento especial. Mas ao longo de todo o dia, nós devemos passar como crentes o dia inteiro orando em espírito. Então eu estou lavando uma louça, mas a minha mente, o meu pensamento, o meu coração estão nas coisas do Senhor. Me lembro de alguma coisa pela qual eu devo orar, o Espírito me traz, né? E eu oro. Um filho vai sair para a escola, Deus guarda meu filho. Chega uma notícia de alguém que está enfermo lá num grupo de WhatsApp, enfim, eu oro por essa pessoa. Então nós fazemos isso durante todo o dia. Quando chega o final do dia, a gente coloca diante de Deus novamente a nossa vida, agradece pelo dia que tivemos, pela provisão, enfim. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui Paulo não está se contradizendo com o que ele diz lá escrevendo aos Tessalonicenses. O que Paulo está dizendo aqui é que nesses momentos devocionais, ele orava de joelhos. É um imperativo, é uma ordenança que nós devemos orar de joelho? De maneira nenhuma. De manhã nós vemos na Bíblia orações, pessoas alçando a Deus orações de pé. Nós vemos pessoas orando a Deus deitadas. Nós vemos Paulo orando de joelhos. A situação aqui de Paulo em estar de joelhos é uma questão de submissão. Quando você se coloca de joelhos diante de Deus, você está numa posição de inferioridade, de humilhação, de submissão. Mas, veja, a sua oração de joelhos não tem um poder, e eu vou explicar o poder, não tem um poder maior do que a sua oração deitado, em pé, ou de qualquer outra maneira. Entendem isso? Porque senão nós vamos colocar o resultado da nossa oração, a resposta da nossa oração, na posição em que nós oramos. Nós tiramos a glória de Deus e trazemos a glória para o nosso joelho. Entende? Deus responde às orações de acordo com a vontade dEle, a vontade soberana dEle, da maneira como Ele quer e do jeito que você quiser. E do jeito que você tiver. Ok? Então a gente tem que ter muito cuidado para nós não sermos místicos e imaginar que uma posição em que nós nos encontramos, ou um lugar onde nós nos encontramos, ou uma pessoa a quem nós pedimos, sai um pouco do que nós estamos dizendo aqui, mas só porque a gente já entrou, então vamos sair. Pede o pastor para orar por tal coisa. A oração do pastor tem o mesmo valor da oração de qualquer outro crente no Senhor Jesus. De qualquer outro crente no Senhor Jesus. Então nós não podemos ser místicos. Nós não podemos colocar a nossa fé, a nossa confiança em coisas, em pessoas, em lugares, em posições físicas. A nossa confiança está posta no Senhor. É Ele quem responde às nossas orações. Ok? Mas Paulo aqui está dizendo que orou de joelhos, demonstrando a Deus, apresentando a Deus a sua total humilhação e submissão. Tem uma citação do Wiersbe aí que diz: Paulo ora para que os crentes se apropriem pela fé do que Deus tem para nós e de fazer disso uma parte essencial da vida. Isso vai ficar mais claro a citação à medida que nós caminhamos pelo texto. Se colocar de joelhos é uma demonstração de respeito, submissão, humilhação, reverência e temor. Paulo está se colocando em uma situação inferior. Muito bem.
Então, Paulo ora pela vida dos crentes, se coloca de joelhos diante do Pai, numa oração pelos crentes. O cristão ora a Deus, pois tem a garantia de que será ouvido. Irmãos, nós oramos, Paulo ora, nós oramos, porque nós temos a certeza, a garantia de que nós seremos ouvidos. Os cristãos, os crentes no Senhor Jesus, são os únicos, o cristianismo é a única religião que oferece aos seus seguidores a certeza, a garantia de que nós temos livre acesso ao Deus a quem nós servimos. Todas as outras religiões, elas precisam de mediadores, elas precisam de lugares santos, elas precisam de sacrifícios, elas precisam de rituais. As pessoas não chegam direto ao Deus que elas servem totalmente desprovidas de qualquer outra coisa como nós chegamos. Estava conversando com vocês aqui 10 minutos atrás, estávamos aqui conversando, vocês nos falaram de algumas causas que vocês tinham, e eu falei, tá, agora vamos orar então. Do jeito que eu estava, eu orei, e Deus ouviu a nossa oração. Os outros povos não. As pessoas que creem em outros deuses, elas precisam se armar, se preparar de coisas, de elementos, de ofertas, de sacrifícios, de rituais, enfim, ou precisam ir a lugares especiais, porque elas não têm acesso a Deus, como nós temos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 5. Se a leitura desse salmo não te dá a dimensão da intimidade que você tem com Deus da Bíblia, nada mais dará, irmãos. Salmo 5, 1 a 3. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Irmãos, isso é uma intimidade absoluta. Absoluta. Davi está dizendo que de manhã ele ora ao Senhor, coloca diante do Senhor sua petição e fica esperando, porque o Senhor dá ouvidos à sua voz. O Salmo 6, versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. É por isso que nós oramos, porque nós sabemos que Deus ouve a nossa voz. Nós sabemos que Deus escuta aquilo que nós temos a dizer. Nós sabemos que os ouvidos de Deus estão abertos ao nosso clamor. Veja apenas mais um exemplo. Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. A ideia aqui é de um pai que recebe a visita do seu filho pequeno, da criança, e a criança, então, pai, eu preciso te pedir uma coisa. E daqui, o pai aqui em cima, o filho pequeno, o pai aqui em cima, talvez ele não ouça bem aquilo que o filho tem a dizer. Então, o que ele faz? Essa é a ideia do salmista aqui no Salmo 116. O Senhor se inclina, se importa, se interessa por aquilo que nós temos a pedir a Ele, irmão. A clamar a Ele, irmãos. Apenas o Deus da Bíblia. Olha o que o salmista vai dizer. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quem escreveu esse salmo, irmãos? Pegadinha. Quem escreveu esse salmo 116? Quem escreveu aqui? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quem escreveu isso, benditos? O Espírito Santo, o próprio Deus. Eu sei que é uma pegadinha. O Espírito Santo, o próprio Deus. É como se Deus estivesse dizendo a mim e a você assim, podem amar ao Senhor, podem confiar no Senhor, porque Ele ouve as orações de vocês. O Espírito Santo inspirou homens a escrever isso aqui, mas isso aqui saiu do ruá de Deus, do sopro de Deus, do sopro do Espírito. É o Espírito Santo dizendo a mim, você pode confiar, pode amar o Senhor, porque Ele ouve a sua oração.
Isso não é um homem que está nos dizendo, irmãos. Isso é Deus que está nos dizendo. Que garantia mais nós precisamos? Nada. Nenhuma. Agora, vejam o contraste. Os deuses dos outros povos. Abra sua Bíblia em 1º livro dos Reis. Esse é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o que nós lemos, que se inclina para nos ouvir. Agora, nós vamos ver o exemplo do que acontece com os deuses pagãos, com aqueles que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. E por isso são absolutamente incapazes de fazer qualquer bem aos que lhe adoram. E pior do que isso, faz com que os que lhe adoram sejam anátema tal qual eles são, malditos tal qual eles são. O texto aí de 1 Reis 18, 20 a 40, é um texto muito grande, nós não vamos ler, mas é o desafio de Elias e os profetas de Baal. Você certamente já passou por esse texto nas suas leituras. O desafio acontece, os profetas de Baal dizem que confiam no seu Deus e que vão colocar diante de Deus a sua petição. Elias, então, propõe um desafio a eles. Tomaram um novilho, versículo 26, que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, obviamente, os seguidores de Baal, os adoradores de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, nos responda. Vou parafrasear, tá, irmãos? Baal, nos responda. Porém, não havia uma voz que respondesse, e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então, os adoradores de Baal estavam lá, clamando a Baal e manquejando, dançando, mexendo, enfim, para chamar a atenção de Baal, para que Baal os ouvisse, os atendesse, enfim. Ao meio-dia, Elias zombava deles, estou no versículo 27, dizendo: vocês clamam em altas vozes, porque Ele é Deus. Mas pode ser que Ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou esteja dormindo, e vocês o acordarão. Olha o que profeta de Javé, a zombaria do profeta de Javé, a esse Deus manco, fraco, surdo, que levou ao ridículo os seus adoradores. Versículo 28. E eles continuavam clamando em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, sendo o seu costume até derramarem sangue. Lembra o que eu disse minutos atrás? De que os deuses, os seguidores de deuses estranhos precisam de uma série de coisas. Aí eles faziam pequenos sacrifícios e derramavam sangue para chamar a atenção do seu Deus. Passado do meio-dia e nada de Baal aparecer. E aí o que Elias faz? Elias então se coloca diante de Deus. Elias ora ao Deus da Bíblia. Elias clama no versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Entendem? Como que os deuses pagãos foram humilhados pelo Deus da Bíblia? Como Elias clamou ao Deus da Bíblia e ele deu ouvidos à sua oração, tal qual o salmista disse que ele faria? É por isso, irmãos, que nós colocamos diante de Deus as nossas orações. O outro texto proposto é Isaías 44, 14 a 20, não precisa ir até lá, é um texto que o título lá da nossa versão, né, que o tradutor colocou é A Loucura da Idolatria. Um homem vai até a floresta, corta uma árvore, traz para casa e parte o tronco daquela árvore em dois. Com uma parte, coloca na fogueira e esquenta para si um cozido. Esquenta a sua janta. Com a outra parte dessa mesma árvore, ele talha um ídolo e se prostra diante dele para o adorar.
o que esse pedaço de cedro pode fazer por esse homem? O mesmo pedaço de cedro, ou parte do pedaço de cedro, que estava sendo queimado na fogueira. Nós não, irmãos. Deus ouve a nossa oração. E é por isso que nós devemos ser perseverantes na oração. É por isso que nós devemos ser constantes na oração. Porque a oração não muda a vontade de Deus, mas a oração coloca a nossa vontade em acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Cada um falou mais baixo que o outro, mas tudo bem. Vamos andar? Versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, no versículo 15, essa oração que Paulo coloca diante de Deus, ele vai dizer que esse Deus toma por seu nome, recebe, os crentes recebem o nome desse Deus. Todos são filhos de Deus, aqueles que foram adotados em Cristo, judeus e gentios, e que compõem uma família. Paulo não está aqui, irmão, sendo universalista, não. Ele não está dizendo que todos são filhos de Deus. Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para os crentes de Éfeso. Paulo está dizendo que todos os crentes de Éfeso, judeus e gentios, são filhos de Deus, ok? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Que família é essa, irmãos? Hoje eu estou muito perguntador, né? Que família é essa de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra? De que família Paulo está falando aqui? Nós, família da fé. Família da fé, a igreja do Senhor. Tanto que ele diz, tanto no céu, igreja triunfante, quanto, pastor Henrique, tanto sobre a terra, a igreja militante. Todos eles são filhos de Deus. Os crentes que morreram em Cristo, nós que aqui estamos, aqueles que virão, todos aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Paulo, então, irmãos, tem objetivos claros, propósitos claros em suas petições. E observe, não pede para si, roga ao Senhor que conceda bênçãos aos crentes de Éfeso. Lembra que lá no início eu disse assim, você investe mais tempo. Aonde que vai a maioria do tempo da sua oração? Em coisas que você pede para si, para sua família, ou em coisas que você pede para os outros? Não responde. Mas pare para pensar um pouco nisso. Paulo vai orar aqui pelos crentes. Paulo estava preso. Podia pedir por si, podia pedir por ele mesmo, mas Paulo ora pelos seus irmãos. E outra coisa, quando eu escrevo ali que Paulo tem objetivos claros, propósitos claros, é muito importante, irmãos, que nas nossas orações nós tenhamos pedidos claros a Deus, que nós sejamos objetivos. Nós estamos na presença do grande rei da terra. Nós não precisamos ficar com vãs repetições. Nós não podemos ser confusos nas nossas petições. Apresente-se diante do rei. Se você fosse se encontrar com o prefeito, com a prefeita, se você fosse se encontrar com o governador para algum tipo de petição, para algum tipo de reivindicação, certamente você se prepararia antes, se colocaria diante desse governador, desse rei, e falaria, olha, eu preciso disso, disso, disso. Que seja assim também com o grande Adonai, com o grande governador de toda a terra. Chegue diante dele, se apresente diante dele com petições claras, objetivas. Coloque diante de Deus, Deus, eu clamo ao Senhor por isso, e por isso, e por isso, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Stott, comentando esse texto, John Stott, comentando esse texto, vai dizer que Paulo não tem dúvida alguma, nem de que Deus tem recursos inesgotáveis à sua disposição, nem de que com eles pode atender a sua oração. O que quer dizer isso? Não tenha medo de pedir a Deus. Não se achegue a Deus para pedir alguma coisa, pensando assim, olha, Deus, eu vou te pedir isso, mas eu sei que é difícil. Entende? Paulo está pedindo a Deus porque Paulo sabe que Deus tem o poder para fazer infinitamente mais. Se você acha que a sua causa é difícil, que aquilo que você tem a pedir é difícil até para Deus,
querido, nem chega, nem se apresente diante dele. É necessário que nós apresentemos diante de Deus, que nós nos apresentemos diante de Deus, confiados de que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação. Deus tem poder para fazer, para realizar toda e qualquer obra que nós desejarmos. Desde que Ele queira, desde que isso traga glória para o nome dEle. O Deus do Antigo Testamento, irmãos, nós precisamos inculcar isso na nossa mente. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que enviou as pragas, as 10 pragas para o Egito. Agora, semana passada, foi mais uma, né? Mas eu estou falando lá do Antigo Testamento. Aquele Deus que enviou aquelas pragas para o Egito é o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus. Tudo aquilo que Ele fez lá, se Ele quiser, Ele pode fazer de novo. Então é importante que nós nos lembramos disso. Senão a gente fica olhando para os sinais que Deus fez no Antigo Testamento e pensa assim, lá era um Deus. Aqui já é um Deus menos atuante, de maneira nenhuma, continua sendo o mesmo Deus. Ok? Então vamos começar então a ver quais são essas petições, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite hoje, né? Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam, ou que sejais, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, a primeira petição de Paulo é por fortalecimento. Paulo clama a Deus que, pelo poder do Espírito Santo, fortaleça os cristãos. Por quê? Porque alguns estavam abatidos, desanimados, pelo fato do seu líder estar preso. Então, Paulo roga por fortalecimento, avivamento, maturidade e poder. Calvino, comentando esse texto, vai dizer que a mais elevada perfeição do crente nessa vida consiste em desejar ele, com toda solicitude, progredir ainda mais. Tal confirmação é obra do Espírito Santo e procede tão somente dele. Então, Paulo está pedindo aqui, irmãos, a primeira petição de Paulo no versículo 16, é que os irmãos se aprofundem em conhecer a Deus, para que os irmãos sejam fortalecidos, para que os irmãos parem de olhar para as circunstâncias, parem de olhar para o mar revolto, parem de olhar para as ondas altas, assustadoras, mas que tenham seus olhos fitos em Cristo. Tenham seus olhos fitos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, irmãos, mas aquilo que se vê é temporal. É isso que Paulo está pedindo aqui. E, irmãos, essa é também a minha oração. Essa é também a minha oração. Por isso eu disse que nós sairíamos daqui constrangidos e humilhados. Por quê? Porque a nossa igreja, pela glória de Deus, ou para a glória de Deus, pela graça de Deus, a nossa igreja caminha bem. A nossa igreja cresce no temor do Senhor. A nossa igreja tem dado sinais de maturidade cristã, de crescimento espiritual. A nossa igreja tem caminhado bem para a glória de Deus. Mas a gente olha para trás e vê que alguns irmãos ficaram. A gente olha para trás e vê que algumas ovelhas estão ficando. A gente olha para trás e vê que algumas ovelhas não querem acompanhar, não querem caminhar junto, não querem seguir as nossas passadas. E por mais que nós nos esforcemos, que nós tentemos, a sensação que temos é de que elas querem ficar aonde estão. E é impossível trazê-las à força. Então, quando Paulo, no versículo 16, pede a Deus, roga ao Pai para fortalecer, para fazer com que o Espírito trate o homem interior, a alma dessas ovelhas, desses irmãos que estão amortecidos, a sensação, o sentimento de Paulo é o mesmo sentimento meu. A oração de Paulo é a mesma oração minha. Deus, desperta essas pessoas. Faça com que essas pessoas possam buscar mais a Ti. Por que essas pessoas não estão aqui hoje? Aonde estão essas pessoas? Por que nós temos esse número de pessoas nessa noite aqui? E no domingo, por exemplo, nós temos 10 vezes a quantidade de gente que nós temos aqui hoje.
Qual que é a explicação para isso? Por que no domingo nós prestamos culto a Deus, nós ministramos a ceia do Senhor? Irmãos, a ceia do Senhor é um meio de graça, é um sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus. Nós tínhamos que participar da mesa do Senhor, mesmo se nós estivéssemos no leito de um hospital, pedir liberação médica só para vir na igreja, participar da mesa do Senhor e voltar para o hospital de novo. Tem pessoas que estão com saúde em casa. Eu coloco 10 vezes no dia o convite. Hoje nós temos ceia do Senhor. Eu quase peço, pelo amor de Deus, para a pessoa vir para a igreja participar da Santa Ceia do Senhor, irmãos. Entende? E o mais triste disso tudo, irmãos, é que o conselho não tem o poder. O mais triste, não sei se é o mais triste. O conselho não tem o poder de trazer essas pessoas à força. A igreja está aqui. O conselho dispensa todos os esforços para que a igreja esteja aberta nos dias de culto, para que tenha um pastor 24 horas por dia disponível para a igreja, para que o conselho faz o que dá para fazer. O irmãozinho some, a gente visita, a gente liga, a gente manda mensagem. Irmãos, eles não querem. Não é que o conselho não vai atrás, não. Talvez você olhe no banco e fale assim, não, fulano tem semanas que não aparece aqui. Será que todo mundo esqueceu dele? Ninguém vai atrás, ninguém liga? Não. Não quer. E se não quer, não tem como trazer a força, irmãos. Veja lá aquelas 3 parábolas que estão em sequência. A parábola do dracma, a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo. O que acontece ali e que salta aos olhos? O dracma alguém procura e acha lá debaixo da cama. A ovelha, o pastor procura, vai lá e busca, caída num abismo, sei lá onde ela estava. Mas o filho pródigo tem que voltar. O pai não podia ir lá, pegar pelo pescoço e trazer. Então, irmãos, essa é a nossa tristeza, de saber que muitas pessoas não querem nada com as coisas de Deus. Não querem. Não querem nada com as coisas de Deus. Não quer saber de igreja. Não quer saber desse negócio de evangelho. Eles querem continuar no raso, no absolutamente raso. Nadando na beira da praia. Eu não sei qual desses comentaristas, não vou me lembrar agora, qual desses comentaristas eu li, que disse que essas pessoas, elas estão na praia, e aí elas molham o dedinho, quando a onda vem, elas molham o dedinho na água do mar e recuam. Elas têm todo o mar, mas elas molham a pontinha do dedo e voltam e acham que aquilo é o suficiente, que está bom, que não precisa de mais nada. É isso que Paulo está falando aqui. Ainda no versículo 16, Paulo ora para que os crentes saiam da superfície, do raso, e busquem se aprofundar nos mistérios de Deus, que são inesgotáveis. Paulo se refere aos crentes nominais, sem o menor interesse pelas coisas de Deus, pela igreja de Deus, pelos filhos de Deus. Pessoas que não se envolvem, pessoas que me deixam aqui no meu canto, você fica aí, eu fico aqui, pessoas que ignoram os nossos telefonemas, as nossas mensagens, pessoas que desprezam quem as tratam bem, pessoas que, enfim, são essas pessoas a que Paulo se refere. Nós não vamos abrir o texto, eu acho que eu me empolguei muito nos primeiros versículos aqui, nós não vamos conseguir abrir esses textos. Mas, Malaquias 1, Mateus 15, Apocalipse 3, todos esses 3 textos estão tratando desse tipo de pessoa. Pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que são cristãos nominais, pessoas que não querem compromisso com a igreja. Se eu quero um compromisso com Deus, eu preciso ter um compromisso com a igreja, porque a igreja é a noiva de Deus. Como é que eu quero um relacionamento com o noivo e não quero saber da noiva? Não quero amizade com a noiva, não quero me relacionar com eles. Isso não existe. Deus morreu por essa igreja. Deus morreu por essa igreja. Então eu amo a Deus, mas odeio a igreja, não quero nada com a igreja? Há algo aí que não fecha, que não bate. E esses textos, então, vão tratar disso. Apocalipse 3 é aquele texto lá da igreja de
versículo 14, da igreja de Laodiceia, que diz assim: eu conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque é morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois você diz: sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E você não sabe, não percebe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É isso, irmãos. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa é a segunda petição de Paulo. Paulo vai pedir agora para que Deus habite no coração dos crentes. Talvez você pense assim, mas como assim, pastor? Como assim habitar no coração dos crentes? Porque se nós somos salvos, no momento em que nós cremos, Deus vem habitar no nosso coração, né? Mas o restante do versículo vai nos ajudar a entender. Por isso que a gente não pega um versículo e faz dele algo definitivo. Nós precisamos ver todo o contexto, né? Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer para que habite em Cristo no nosso coração, pela fé, e que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, não é apenas Cristo morar no nosso coração. Isso ele vai morar, se nós crermos. Mas é que Cristo more no nosso coração, habite no nosso coração de tal forma que gere transformação verdadeira. Para que nós possamos sair dessa superfície lá do versículo 16. Para que nós possamos nos aprofundar mais nas coisas de Deus. E aí ele vai usar dois verbos que vão expressar bem, ilustrar bem aquilo que ele está querendo dizer. Arraigar e alicerçar. Ou seja, ele usa a figura do prédio, do alicerce, daquilo que mantém o prédio de pé, né? E ele vai usar a figura do arraigar, da raiz profunda. Quanto mais profunda, mais vai absorver os nutrientes da terra, mais vai encontrar água, vai florescer, então, na superfície, muito maior, muito mais vigorosa, muito mais forte e dar muito mais frutos. Essa é a ideia de Paulo aqui, que nós possamos nos aprofundar mais. Cristo morar no nosso coração de forma efetiva, nos transformar, nos moldar, de que Cristo, de fato, seja visto em nós. Essa é a ideia. É isso que Paulo está pedindo aqui, é para isso que Paulo está orando. Olha, que Cristo habite no coração do Israel, e eu sei que Cristo habita no coração do Israel porque o Israel é crente no Senhor Jesus, mas que Cristo habite no coração do Israel de tal forma que ele vá se aprofundando em conhecer a Cristo, e com isso a mensagem de Cristo, o Espírito Santo de Deus, vá se enraizando e se alicerçando tanto no Israel, que daqui a pouco eu olho para o Israel e já nem consigo mais ver o Israel. Entende? As conversas do Israel, o que o Israel falar e fizer, vão expressar aquele que está alicerçado e arraigado dentro dele. Essa é a ideia. Nós sabemos que quando de nossa conversão, o Espírito vem habitar em nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui é para que Cristo habite eficazmente, de forma plena, que promova o crescimento, amadurecimento e que gere transformação. Arraigados e alicerçados da ideia de algo que está tão profundo que não pode ser de maneira alguma, ou que não pode de maneira alguma ser indiferente, mecânico, frio, cerimonial. Veja como tudo o que Paulo está dizendo está girando em torno desse crescimento espiritual. Um crente onde, de fato, Cristo habita, onde Cristo está arraigado, alicerçado, ele não vai sentar nesse banco da igreja semana após semana e ser alguém frio, indiferente, mecânico. Alguém que não vai se importar com quem está do lado. Alguém que vai criar uma barreira para si mesmo. Eu sou assim, não quero me relacionar, quero viver a minha vida, quero ser minha própria igreja. Não pode ser assim, irmãos. Olha o versículo 15, volta lá no versículo 15. De quem toma o nome toda a família. Paulo está orando pela igreja, nós somos um só corpo, uma só família. A sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Se você sente frio, eu sinto frio contigo.
Ou a minha capa, o meu cobertor dá para nós dois e aquece nós dois, ou vamos nós dois passar frio. Eu não vou estar aquecido aqui com você passando frio do meu lado. Eu não vou estar comendo com você passando fome ao meu lado. Isso não é essa igreja. Isso não é essa igreja. Irmãos nossos viajaram a trabalho e deixaram suas esposas e seus filhos para trás. A trabalho, eles precisavam ir. O que a Neia fez? Vou te citar aqui, Neia. A glória não é sua, não. Você é uma miserável pecadora. Para a glória de Deus. O que a Neia fez? A Neia foi bater lá na porta das irmãs. Perguntar se elas precisam de alguma coisa. Levar um carinho, levar um afeto. Irmãos da igreja. Eu não vou citar os nomes, não, porque... Não, os dias são maus que a gente, por questão de violência, é melhor nem falar quem está ausente de casa, né? A Neia foi lá visitar. Ela podia estar sentada na casa dela, descansando, ela abriu mão do descanso para ir lá oferecer socorro, amparo, carinho. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. É isso que Paulo está falando aqui. Nós não podemos ser indiferentes aos nossos irmãos, senão nós caímos no cerimonialismo. Nós vamos subir aqui semana após semana, nós vamos sentar no banco, nós vamos levantar a mão na hora do louvor, nós vamos ouvir a palavra, e na hora que falar o amém, Maranata, vem, Senhor Jesus, nós levantamos, descemos a escada, voltamos para a nossa casa, e nada aconteceu. Semana que vem, a mesma coisa, na outra a mesma coisa, na outra a mesma coisa. Esse cristianismo, ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa gerar frutos no nosso dia a dia. Ok? Paulo sofre com a superficialidade da igreja, com o mundanismo, com a ignorância teológica, com a falta de amor e perdão. Nós vivemos dentro da igreja, nós somos irmãos uns dos outros e nós nos agredimos uns aos outros, nós falamos mal uns dos outros, nós criticamos uns aos outros, não é assim? Nós cobramos uns dos outros, e cobramos, irmãos, pasmem, coisas que nós não fazemos. Já seria feio se a gente cobrasse o que a gente faz. O problema é que a gente cobra o que a gente não faz. Estou mentindo? E nós somos um só corpo, uma só igreja. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, tudo isso que Paulo vem dizendo dos versículos 15, 16 e 17, mais especificamente 16 e 17, né, que são seus motivos de oração, isso resulta em transformação, e essa transformação leva ao terceiro motivo de oração: compreensão e entendimento da grandeza do amor de Cristo. É o que ele vai dizer aí no versículo 18. Ó Senhor, é como se Paulo estivesse dizendo: ó Senhor, faz com que esse povo, com que os teus filhos, com que a tua família, a tua igreja possa entender a grandeza, compreender a grandeza. Olha, veja que mais uma vez ele vai citar a igreja. Compreender com todos os santos. Paulo está tratando aqui de igreja, esse é o assunto de Paulo. Possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Cristo. Vamos lá em Calvino de novo? Estou com um livro de Calvino, comentário de Calvino da dona Carlota lá de Efésios. Estou usando bem, está vendo, né? Ao fazer de todos os santos seus companheiros, o apóstolo mostra que esse fato é a mais excelente bênção que se pode obter na presente vida. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a família da fé. Não tem coisa melhor do que você poder contar com alguém, do que você poder caminhar com alguém, de você ter confiança em alguém, de você ter alguém para dividir suas dores, suas lutas, seus sucessos, seus insucessos. Isso é uma bênção de Deus, irmãos. Isso é uma bênção de Deus. A igreja como um só corpo, um só espírito, um só espírito. Partes de um todo, onde ninguém é mais importante que ninguém e onde todos vivem para servir. A igreja precisa ter conhecimento, e aí entra o compreender. Ter conhecimento de seu chamado,
ter a proporção do seu tamanho e do tamanho da sua responsabilidade. Qual é a grande responsabilidade da igreja? Está lá no versículo 8. Pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A igreja precisa entender o tamanho da responsabilidade que pesa sobre ela. Por quê? Porque quando nós entendemos o tamanho da responsabilidade que pesa sobre nós, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus, e que as pessoas vejam em nós o Cristo que nós pregamos, nós vamos parar de nos apegarmos a coisas pequenas, a picuinhas, a coisas secundárias, que nós tantas vezes nos desgastamos. Coisas com as quais nós não deveríamos lidar e lidamos. Coisas com as quais nós não deveríamos nos preocupar e temos que nos preocupar, com tanta coisa mais importante para ser feita. Então Paulo está falando aqui, Senhor, abre os olhos da igreja para que elas possam compreender o seu chamado e a sua responsabilidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que conheça de fato, e aí vai a quarta petição, é a quarta e última petição, o amor de Cristo. Conhecer o que é inescrutável. É um desafio que Paulo está fazendo aqui. Porque ele está te pedindo para que compreenda o que é incompreensível. Mas Paulo está nos lançando aqui um desafio, um convite, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais. Para que a gente não se contente com o ponto onde nós já estamos. Para que a gente não se contente em saber o que é supralapsariano e infralapsariano. Para que a gente não se contente em saber o que é amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Para que a gente não se contente em saber citações de 2 ou 3 teólogos, mas que a gente, de fato, busque conhecer mais de Deus. Ok? Conhecer não de ouvir falar, mas por experiência, por relacionamento e por evidência. Se você conhecer a Cristo e o amor de Deus, não pelo que os teólogos falam, não pelo que o pastor fala, não, o pastor, aquele dia lá ele estava inflamadão com Deus, com as coisas de Deus, que legal. Não, você ter um relacionamento pessoal com Deus, eu ter um relacionamento pessoal com Deus, é isso que Paulo está pedindo aqui, para que a gente possa se aprofundar nas coisas de Deus. Não de ouvir falar, mas por experiência própria. E aí, algumas citações de ouvir falar, né? Jó 42, é um texto clássico, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. 2 Coríntios 12, 1-3, é aquele texto de Paulo dizendo que Deus o levou a uma experiência que ele não podia compartilhar com ninguém, né? Lembra? Nós estudamos a carta aos Coríntios há pouco tempo. E Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7. Assim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É essa experiência com Deus, de conhecer a Deus de forma tão profunda, de que a paz de Deus, que nós não conseguimos compreender, explicar, entender, que ela possa de fato nos preencher. Versículo 20, Paulo inicia uma doxologia, já finalizando aí o capítulo 3. Ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então eu chamo a sua atenção para as seguintes palavras. Infinitamente, poder opera em nós. Olha como Paulo está dizendo que o poder de Deus, que aquilo que Deus pode fazer pelos crentes de Éfeso, por mim e por você, não tem limite. Não tem limite. Nós é que colocamos limite em Deus. Olha aquilo ali, nem Deus. Olha, isso é difícil, Deus, mas eu vou pedir assim mesmo. Paulo está falando que não tem limite o poder de Deus. Paulo está falando que esse Deus é tão poderoso, e a palavra aqui no grego para poder é dinamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. O poder de Deus é tão grande que se assemelha a uma grande explosão. É algo que não se consegue conter. É algo que não se consegue mensurar, dá tamanho. É muito maior do que a nossa compreensão. E Paulo fala que esse poder, irmãos, opera em nós.
Olha que coisa absolutamente maravilhosa. Esse poder opera em nós. Deus pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Eu nem citei esses dois, né? Pedimos ou pensamos, porque Ele conhece aquilo que está dentro da nossa mente, né? Aquilo que está dentro do nosso coração, os nossos desejos. E Ele pode fazer muito mais do que o pedimos e até aquilo que nem pedimos por achar que é muito difícil. A esse Deus, então, irmãos, até uma citação do reverendo Hernandes. Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, inativo nem morto. Deus é poderoso para fazer, pois escuta a oração e responde. Aí nós vamos voltar lá no Salmo que nós lemos, né? Salmo 5 e Salmo 116. Deus é poderoso para fazer, pois lê os nossos pensamentos. E esse Deus, então, que tem esse poder tão grande em tuas mãos e que compartilha esse poder conosco por meio de Cristo, compartilha esse poder com a igreja por meio de Cristo, esse Deus, então, ou a esse Deus seja a glória, toda a glória seja dada a esse Deus, é a doxologia final aí, né? É por meio de Cristo que a misericórdia divina é dispensada sobre os gentios, e é na igreja que ela é difundida. Uma citação de Calvino. A esse Deus seja a glória. Na igreja, olha a igreja aí de novo. É a terceira vez que Paulo cita a igreja. Todo o contexto é a igreja, mas ele cita a igreja para ficar bem claro que ele está falando para nós. É a terceira vez nesses poucos versos que Paulo vai dizer, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, veja o poder que Deus concedeu à igreja. Poder de pregar o evangelho. Poder de transformar vidas. O poder de acolher os filhos de Deus, de cuidar dos filhos de Deus, de consolar os filhos de Deus, de ensinar os filhos de Deus, de enxugar as lágrimas dos filhos de Deus, de colocar comida na boca dos filhos de Deus. Olha o poder que nós temos, irmãos, e a responsabilidade que nós temos. Como diria Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Amém?